De que forma o senhor acredita que esse movimento dos Estados Unidos tem a ver também com uma preocupação com essa cidade, já que existem riscos, né? Sim, para nós dimensionarmos ali a força militar de um país, muitas vezes é só com esse teste que é feito no teatro de batalha, ali na batalha ocorrendo. E nós, o mundo, descobriu claramente que o Irã tem sim capacidade de atingir o território israelense em todos os pontos. Essa área de Jerusalém, Tel Aviv, são áreas que estariam, digamos, mais cobertas por proteção e defesa antiaérea. O que nós temos percebido nos 2 dias e meio, é que o Irã tem buscado alvos mais afastados, testando a defesa aérea na região norte, no Golã, na área portuária, Haifa. Então, eles estão buscando ali áreas que seriam mais frágeis e mais suscetíveis a uma saturação dos vários sistemas de defesa aéreo israelense. Perfeito. Conversamos com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Alexandre Pires. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom descanso. Voltaremos a nos falar. Um abraço. Um abraço. Bom, então, daqui a pouco a gente fala mais sobre a guerra ao longo da programação da Jovem Pan, novos ataques entre os dois países nesse momento no Oriente Médio. De volta à política, em um evento do agronegócio, Jair Bolsonaro usou um palanque em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, para elogiar o governador Tarcísio de Freitas. O repórter Matheus Dias chegando com as últimas informações, o que mais Jair Bolsonaro declarou sobre o afiliado político, e o ex-presidente voltou a se colocar na disputa de 2026, apesar de inelegível. E ainda, não é, Matheus? Ele fez acenos a Gilberto Kassab. Bem-vindo, bom trabalho. Obrigado, Thiago. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Esse evento que foi realizado em Presidente Prudente, um evento do agronegócio, era presidido ali, sediado pelo Tarcísio de Freitas, o atual governador, e ele abriu espaço para que o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, se posicionasse também. Quando subiu ao palanque, Jair Bolsonaro, ele fez 3 tipos de discurso. O primeiro, elogiando o atual governador e a atual gestão do governo do estado. O segundo, mostrando proximidade de Gilberto Kassab. E o terceiro ponto, criticando a atual democracia do país. Vamos contar partes do que foi dito. Ele primeiro elogiou o atual governador Tarcísio de Freitas, dizendo, em tom de brincadeira até, que o governador aprendeu muito com política, que ele pegou o gosto pelo setor e que não deve abandonar em breve, que tem muito futuro pela frente. Disse que aprendeu quase tudo, que o pouco que falta, Bolsonaro pode ensinar a ele, se é que ele já não aprendeu com Gilberto Kassab. Essa foi a fala que ele se pronunciou ali, mostrando esse estreitamento de relações entre Bolsonaro e Kassab, Tarcísio e Kassab também, e pelas redes sociais postou imagens com o atual secretário de governo, mostrando eles confraternizando ali. Além disso, na parte final do discurso, aí Bolsonaro criticou a atual gestão do governo federal. Ele comparou nomes da gestão passada com a gestão atual, nomes como Fernando Haddad, ministro da Economia, comparado com o ex-ministro Paulo Guedes, o nome dos presidentes, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o próprio nome de Jair Bolsonaro, comparou até as primeiras damas de Janja e Michele Bolsonaro. Ele disse que a atual gestão é bem inferior em questão de capacidade à gestão a qual ele presidiu, em palavras do Bolsonaro. Ele ainda criticou muito a questão dele não poder concorrer a essa próxima eleição em 2026 por ser considerado inelegível em 2030. Depois que ele finalizou a parte dele do discurso, Tarcísio assumiu a bancada novamente, retribuiu todos os elogios, mostrando que considera Jair Bolsonaro como um padrinho dele na carreira política e que apoiaria o presidente em uma nova candidatura, mesmo ele sendo considerado até o momento inelegível. Vale lembrar que o governador Tarcísio de Freitas aparece em 5 das 7 propagandas do PSD que serão veiculadas ainda em São Paulo, tendo o governador como protagonista e possível candidato à presidência, né, Thiago? E, Matheus, um outro ponto, nessa terça-feira, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, também destacou o Tarcísio de Freitas, dizendo que o governador não é invencível em 2026. Agora, quais nomes que o petista elencou como possíveis candidatos, no caso aqui ao governo de São Paulo? Pois o José Dirceu ele se posicionou também pelas mídias dele, mostrando que acha que a próxima eleição para governador de São Paulo será muito acirrada, teriam pelo menos 5 nomes, segundo ele, os nomes
do vice-presidente, ministro da Indústria e de Comércio, Geraldo Alckmin, do PSB, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do empreendedorismo, Márcio França, e a ex-prefeita da capital paulistana, Marta Suplicy, seriam nomes possíveis, segundo José Dirceu. Ele disse que tem que ser analisados personalidades que já teriam uma base eleitoral mínima de 15% a 20% dos votos, e reforçou que o atual governador Tarcísio de Freitas não é invencível nessa eleição para o José Dirceu, viu, Tiago?